Muito boa noite, estamos entrando no ar com mais uma Estação Hamburgo. Hoje, quarta-feira, 6 de setembro de 2017, véspera de feriado e feriadão, né? Que muita gente está fazendo feriado de 7 de setembro. Amanhã nós vamos ter mais uma proclamação da República, pelo menos da novela das 6. Vai ser reencenada a proclamação quando Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, declara o Brasil independente de Portugal. Para quem não viu na história nem nos livros, então dá para ver na novela amanhã. Muito boa noite aos nossos convidados de hoje. David Chu, boa noite, obrigado. Boa noite, colegas da mesa, telespectadores. Vamos falar um pouco de política hoje, eu imagino, né, Deja? Também. E podemos falar de Hamburgo Velho, como sempre. Isso. Conosco já fixa nas quartas-feiras, Sandra Baldin, muito obrigado, boa noite por ter vindo. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo e boa noite. E com nossa convidada especial de hoje, Catiane Ferronato. Muito boa noite. Muito boa noite, boa noite a todos. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, que agradeço. E eu vou começar já este bloco passando a bola para a Sandra, que temos bastante assunto hoje na área do treinamento, né? Isso, hoje a noite está farta. A noite está farta. Mas... E o segundo bloco nós vamos falar das últimas aí da política hoje e da corrupção no país, né? Houve a delação do Palocci, né? Entregando o Lula e a Dilma, e mais as desculpas do pessoal da Friboi com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar isso no segundo bloco. Tudo contigo e com a nossa convidada Catiane. Vamos lá. Vamos iniciar a noite fazendo um convite bem especial para toda a mulherada. Não necessariamente só para as mulheres, os homens também estão convidados, né? Que é a Tarde da Beleza. Eu não sei se o pessoal da mesa já conseguiu achar o flyer. Não? Então vamos tocando, depois a gente mostra o flyer. Amanhã à tarde, no Retrô Brasil, vai acontecer a Tarde da Beleza. Uma tarde para falarmos sobre a beleza feminina. Eu vou palestrar sobre a questão do emagrecimento saudável e nossa querida consultora de beleza, Letícia Trentin, vai dar dicas de maquiagem e vai fazer maquiagem e limpeza de pele com as nossas convidadas. Teremos sorteios de brindes, atividades, enfim, vai ser uma tarde para falarmos da beleza feminina. No Retrô Brasil, que fica na Avenida Nicolau Becker, número 400, ao lado do IPV pré-vestibular. Estão todos convidados. E vocês também, meninos, Nicolau Becker, convidados. Número 400. Número 400. Ao lado do Retrô IPV pré-vestibular. Eu vou passar isso pro João. O João. Mendonça. Inclusive a gravar. Letícia trabalha com o João. Ah, a Letícia trabalha com o João. Trabalha com o João. Eu vou pedir para o João gravar isso para o programa dele. Né? Ah, legal. Ótimo. É um bom motivo. Essa é só a primeira. Terão outras ainda em setembro também. E falando em Retrô Brasil, antes que eu esqueça, tá? Um beijo pro pessoal do Retrô Brasil e logo mais nós sairemos daqui, iremos para lá, porque tem o aniversário do proprietário, Charles Daniel, então estão todos convidados também e nós sairemos daqui e iremos para lá. Mas vamos dar continuidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre treinamento e a importância do desenvolvimento pessoal de cada um. Por que eu resolvi trazer este assunto hoje? Essa semana eu recebi uma ligação de uma empresa bem conceituada aqui em Novo Hamburgo, me oferecendo um produto. Era um produto que nós já queríamos adquirir, pois eu já tenho na escola e nós já queríamos. O que aconteceu? O vendedor precisou entender o que eu queria, ele me ligou vendendo, mas ele não soube vender o produto dele. Eu, por já conhecer, pedi maiores informações do produto, ele não sabia, desligou,
depois retornou a ligação com mais dúvidas ainda, não soube entender. Enfim, eu quero o produto, eu preciso e até agora nós não fechamos a venda. Então, por aí nós começamos a perceber que a falta de treinamento, muitas vezes, dentro das empresas, faz com que ocorram falhas ou uma venda que já poderia ter acontecido, como essa que eu acabei de citar, deixe de acontecer, uma venda certa. Isso acarreta prejuízos para as empresas. Então, hoje é muito importante, quando nós falamos em treinamento, entender que o treinamento ele é um investimento e não um custo para a empresa. Porque quando a empresa tem um funcionário, um colaborador bem treinado para vender aquele produto ou vender a imagem da empresa, automaticamente a venda já é meio caminho dado para que ela se concretize. E também nós temos o caminho inverso, que é quando falamos do desenvolvimento pessoal. Não adianta, por exemplo, David, eu vou pegar teu exemplo, tá? Vamos. Floricultura Rosinha vai contratar uma pessoa que é alérgica a flores, a vender flores. Vai dar certo? Minha mãe começou a ter alergia quando abriu a floricultura. Ah, viu? Mas aí passou para o filho, né? Não, na verdade, a minha mãe já trabalhava com flores e a minha avó teve a visão empreendedora de que tinha um local adequado para abrir uma floricultura. Minha mãe estava grávida de mim e quando a minha avó foi chamar minha mãe para ser sócia, ela teve alergia e não pôde iniciar o negócio com a minha avó. Olha. Veio entrar só um ano depois. Interessante. Mas é isso que a gente quer colocar. As pessoas precisam saber qual é o seu dom, qual é o seu talento. Não adianta uma pessoa ir trabalhar com vendas se ela tem o dom para ser professora. Ou não adianta a pessoa adorar vendas, mas ter alergia a flores que não vai conseguir vender. Eu na minha adolescência, com 15 anos eu comecei a trabalhar como auxiliar de contabilidade. Trabalhei dos 15 aos 21 anos, né? E aos 21 anos eu fui convidado a trabalhar no jornal NH, porque o Aurélio conheceu o meu texto através do jornal que a gente tinha da União dos Estudantes e tal, e me convidou para ir trabalhar no jornal. E eu já era apaixonado por jornalismo desde o ginásio, na época fazia ginásio, a gente fazia jornal com mimeógrafo, né, e distribuía para os colegas, né? Mas o meu pai queria, e a minha mãe, que eu fosse contador, né, que era uma profissão que dava dinheiro, né, status, aquela coisa toda, e eu fui fazer contabilidade. Para agradar os pais. E o meu chefe na empresa, onde eu trabalhava, ele sempre dizia para mim, Dejair, tu como contador és um excelente ator. Boa. Porque eu representava bem o meu papel, né? Ótimo. Aí, eu quando recebi o convite para ir para o jornal, eu larguei, eu ganhava, eu não sei que dinheiro era na época, era 2.500, eu me lembro. E o Léo me ofereceu 1.500 para ir para o jornal. Eu, fechado. Vai. Né? Mas soube reconhecer o talento. Exatamente. E fui fazer uma coisa que eu sempre sonhei fazer e tinha um pouco de aptidão para aquilo, né? O reconhecer talentos. Então, quando a gente fala em fazer um treinamento pessoal, tá? É a questão de desenvolver os seus talentos, saber reconhecer quais são os seus talentos. Tá? Parece que encontraram lá o teu material, Sandra. Não é este. Não é esse que tá Mas pode deixar esse que agora eu falo desse e depois a gente volta para a tarde da volta. beleza. Não tem problema. Pode deixar esse. Tá? Só tem esse. Só tem esse, então não veio, mas não tem problema. Tá a caminho, né? A tecnologia às vezes não é tão isso, rápida assim. Se perdeu no fio da internet. Perfeito. Falando sobre o desenvolvimento pessoal, a nossa empresa Fonsecas Eventos, ela se preocupa muito com essa questão de fazer cursos e palestras para desenvolver o lado pessoal, para que as pessoas se encontrem dentro da sua profissão ou que descubram qual é a sua profissão realmente. Nós temos uma parceria com o pessoal da Silvia Sarmento, a Tchê Treinamentos, que inclusive esteve aqui na bancada, né, que eles têm um treinamento de alto impacto, que é o Fazer Acontecer, que super indico, na verdade, porque realmente quem faz esse treinamento, a pessoa sai de lá outra pessoa. Eu digo isso porque eu fiz,
tá? E realmente nós saímos de lá assim, bom, agora vamos mudar o mundo. E ele é alto impacto mesmo, né? A Silvia deve estar assistindo e ela deve estar entendendo o que eu estou falando, A né? oportunidade de conversar com a Silvia aqui, a participação dela, já dá um bom indício do quanto deve ser bom esse treinamento. Sim, Sem dúvida. sim, sem verdade. Vale a pena fazer. Dúvida. Tá o convite, Silvia, volte. Ótimo. Ela tem um evento agora em outubro, não tem nada a ver com o treinamento, mas é um evento lá em Porto Alegre também. Convidaremos ela então para vir falar do próximo evento. E também nós temos uma outra parceria com o pessoal da Evoluindo, que é uma empresa de palhaços, né? Porque eles trabalham em cima dos 5 pilares do palhaço, que é a honestidade, a simplicidade, a generosidade, a leveza e o amor. E eles acreditam que a pessoa só vai se desenvolver e descobrir a si próprio quando ela conseguir entender esses 5 princípios dentro de si. Que é, na verdade, o Unidunité. Vocês podem colocar na tela o flyer, por favor. E esse treinamento do Unidunité nós estamos trazendo para Novo Hamburgo no próximo dia 7 de outubro, um sábado à tarde, das 13 às 18 horas. Qual é o objetivo dele? Unidunité, parece algo infantil, né? Porque ele busca tirar a criança lá de dentro. O lado uni, ele é o foco em si, o autoconhecimento. É você fazer o treinamento para se autoconhecer. O duni, ele tem o objetivo de focar no outro, uma conexão com a outra pessoa. E o T é o foco no grupo. Então você une tudo, o Unidunité, o foco em si, o foco no outro e o foco no grupo, tá? Esse evento, maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 999784631 com o Carlos ou com o próprio pessoal da Evoluindo. Tá? Vamos repetir o telefone, Sandra? Com o Carlos, 999784631 ou dentro das redes sociais da Fonsecas Eventos ou da Evoluindo. Já fiz esse treinamento também, né? Percebe que a gente só vem oferecer o que a gente faz e comprova que realmente é bom, tá? É um treinamento mais light, tranquilo, mas que realmente você consegue se conectar consigo mesmo para poder entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou realmente feliz nisso tudo? Vale a pena tudo que eu estou fazendo? Então são questionamentos bem interessantes. E uma outra parceria que a Fonsecas Eventos tem é com a Catiane Ferronato também. E eu vou passar a palavra a ela, a Catiane Ferronato, que é administradora de empresas, coaching e trainer de uma ferramenta de análise comportamental. Então, Catiane, nos explique tudo isso e o que essa análise, que essa ferramenta pode vir de encontro às questões de desenvolvimento pessoal e treinamento para dentro das empresas. Eu começo falando dela e trazendo alguns questionamentos para vocês e para cada um de vocês que está em casa. Falando especificamente de treinamentos, a primeira pergunta seria: como seria se a gente pudesse levar o treinamento para as pessoas de uma forma mais assertiva? Se a gente pudesse fazer com que cada pessoa soubesse qual que é a forma dela aprender e a forma que ela tem melhor de se desenvolver. Quanto que isso ajudaria a pessoa a ter melhores resultados? Porque quando a gente pensa numa forma de ensino, é muito difícil para o professor se adequar a cada uma das pessoas que está ali naquele treinamento. Agora, a pessoa tendo o entendimento de como ela tem a forma dela de se desenvolver, ela mesma encontra caminhos para conseguir levar adiante e se desenvolver de uma forma muito mais fácil. Isso é somente um dos exemplos. A partir do momento que a pessoa começa a ter esse entendimento não é só uma questão de autoconhecimento, é uma questão também de autoconsciência que a gente traz através da ferramenta Innermetrics. A autenticidade, ela é gerada através da autoconsciência. E por que é importante trazer essas duas palavras? Primeiro, autoconhecimento, eu entendo as minhas características.
autoconsciência, eu consigo entender naquelas características o momento em que aquelas minhas características se expressam. E aquilo, eu identifico os meus talentos, identifico o que são as minhas características especiais, vamos dizer assim, e eu transformo aquilo de alguma forma para a prática. E isso gera autenticidade na minha vida. Faz sentido para vocês pensar nesse conjunto dessa forma? Trabalha dentro do conhecimento, habilidade e a atitude propriamente dita para se desenvolver. Sim, porque a partir do momento que a pessoa consegue identificar as suas principais características, o seu comportamento, aquilo que motiva ela e quais são os talentos dela, ela consegue adaptar a vida dela de uma forma assertiva. E isso a gente está falando de uma ferramenta para a pessoa, mas também para todos que estão convivendo com essa pessoa. Por exemplo, se nós falarmos de um gestor que utiliza essa ferramenta para os seus subordinados, ele vai saber se relacionar com aquela pessoa de uma forma muito mais efetiva, reduzindo conflitos, sabendo se aquela pessoa está no local adequado para ela, se ele está aproveitando os melhores talentos dela, se ele não pode esperar que ela esteja naquela função que ele acreditou que para ela seria interessante. Eu vou saber tirar o melhor proveito da pessoa, porque a partir desse momento eu sei exatamente até a forma dela pensar e de se expressar. Quando a gente fala de análise comportamental, existem algumas análises que elas focam especificamente no comportamento. E eu focar somente no comportamento, eu fujo, por exemplo, de saber como que é a motivação da pessoa para ter aquele comportamento. Então, olhar somente para o comportamento acaba sendo de uma forma um pouco míope, porque eu olho para aquele comportamento e eu digo, então essa pessoa, ela tem uma forma de se expressar de uma forma que ela gosta de se relacionar com pessoas. Pode ser um bom vendedor. De repente eu vejo que aquela motivação dela não é uma motivação econômica. Ela tem uma motivação política, que é uma motivação por poder, por exemplo. Ou ela tem uma motivação teórica, que é saber tudo a respeito daquele assunto. Ele pode ser um vendedor nas 3 hipóteses, mas eu preciso, como gestor, e eu mesma preciso saber o que me motiva para que eu tenha o meu melhor resultado como vendedora. Então, ter essa clareza de motivadores vai dar uma assertividade naquilo que eu estou me dispondo a fazer. Então, e abaixo disso, ainda a gente pode falar a respeito dos nossos talentos, que o talento, que as pessoas, a gente ouve muito falar em dom, né? O dom, o que nada mais é do que a minha forma de pensar expressada de uma forma clara. Então, quando a gente fala da análise comportamental Inermetrics, ela é a única ferramenta de análise comportamental que traz 78 atributos da pessoa através da forma como ela pensa. Então, a gente consegue identificar como que a pessoa pensa através relacionado às pessoas, como ela pensa de uma forma prática, como ela tem uma análise sistêmica, e isso gera uma série de atributos que são os talentos da pessoa. Olhando para isso, eu foco naquilo que me farta e não naquilo que me falta. E com isso, eu consigo meus melhores resultados. E Catiane, assim, dentro de uma escola, sim, eu consigo aplicar esta ferramenta? Como que eu posso trabalhar com essa ferramenta para ter essa análise comportamental dos meus alunos? E o objetivo e o que isso vai trazer? Bom, acho que a gente teve aqui um exemplo, um pouquinho antes, né, relatando do quanto direcionar uma pessoa para uma profissão que não era a profissão esperada, o que isso gera no adolescente? O que isso gera na família? Né? O que isso gera em todos o ambiente? Né? Porque quando a gente fala, se nós pudéssemos ter sido direcionados ou ter esse entendimento das minhas competências e dos meus principais talentos, antes mesmo de eu
decidir pela profissão não teria sido mais fácil? Então, o que eu penso? Claro, toda experiência é válida, com certeza, mas se a gente está passando por uma experiência, sabendo o porquê que eu estou passando por aquilo e qual é o objetivo que eu quero atingir, está tudo bem. O problema é quando eu estou passando por diversas experiências na expectativa de tentar descobrir algo que eu não sei exatamente o que é e é uma tentativa e erro. Então, quando a gente está fazendo uma definição de carreira e eu estou na tentativa e erro, aquilo gera dor, gera um desgaste no adolescente, gera um desgaste na família, que está fazendo um investimento, talvez, num curso superior, num ensino técnico, e não é o direcionamento que aquele adolescente gostaria de estar fazendo. E somente lá na frente é que ele vai entender que não era o principal talento dele. Então, essa análise comportamental, ela é muito bem aplicada também para os adolescentes, que estão naquela fase do que fazer no vestibular, que profissão seguir. E não somente para dentro de uma empresa poder analisar os melhores colaboradores para as pessoas se analisarem. Com certeza. E neste método, desculpa, a forma do gestor tratar com a sua equipe, tá? Isso tem assim diretamente ligado aos resultados. Sim. Os resultados lá na frente, assim, a forma como o gestor trata o seu... Com certeza, com certeza. O objetivo principal da ferramenta é gerar o dobro de performance pela metade do esforço. O que isso significa? Significa que a partir do momento que eu tenho o entendimento de onde estão os meus maiores talentos, e quando a gente está fazendo aquilo que é nosso talento é tão gostoso, né? A gente chega no final do dia e diz, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, mas está leve, está tranquilo. Quando eu foco naquilo que não é o meu talento, trabalhar 1 hora naquilo gera mais esforço do que... Cansaço no final do dia. Exatamente. Do que chegar no final do dia tendo trabalhado no seu maior talento. Por isso, o dobro de performance com metade do esforço. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais. Antes, eu quero dizer que quem estiver nos vendo e quiser interagir conosco, pode entrar em contato através do WhatsApp 997 50 14 14. Nós estamos no oferecimento de Lockfair Fechaduras e Cindy Lojas. Quem tem loja tem Cindy Lojas. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.